Graça e paz, meus irmãos. Vamos iniciar nossa reflexão na palavra de Deus. E eu peço a você que, por favor, abra a sua Bíblia no Salmo 42. Eu novamente não farei uma exposição num texto único. Então eu vou ler do Salmo 42 até o Salmo 49 hoje. Vou pregar em 7 salmos. Só que, obviamente, vou fazer uma explanação mais panorâmica. E peço a você que deixe a sua Bíblia aberta aí. Nós vamos, ao longo da nossa exposição, folheando as páginas do texto sagrado. Meus irmãos, nós temos estudado alguns salmos nestes últimos domingos. E este é, sem dúvida, um dos livros mais especiais da Bíblia para mim. Toda a palavra de Deus é útil, inspirada, relevante, atual, sem dúvida alguma. Mas eu tenho aprendido e tenho descoberto coisas no livro dos Salmos que não estão cabendo muito dentro de mim. Eu preciso contar isso para você. Eu espero que abençoe você, pelo menos um pouco do que isso tem me abençoado e tem falado comigo. Isto que eu vou compartilhar com vocês é um pouco novo no campo dos estudos bíblicos. Não há, inclusive, muitos livros falando a respeito disso. Mas eu tive o privilégio de ser abençoado com um curso onde eu pude encontrar um grande estudioso do livro dos Salmos e o que ele compartilhou comigo me impactou e eu gostaria de contar a você também. A minha palavra tem a ver com o contexto dos Salmos. Eu já tenho falado para você que o que estava acontecendo quando um determinado salmo foi composto é muito importante. Quem foi que disse as palavras do Salmo é muito importante. Quem foi que ouviu as palavras do Salmo é muito importante. E isso é o contexto histórico. Contexto histórico. Então agora eu queria olhar com você rapidamente esses Salmos 42 até 49 para que a gente olhasse o contexto histórico deles. E a minha pergunta é: por que 42 até 49? E para isso eu queria que você olhasse comigo o título do Salmo 42. Podemos escurecer, por favor, a tela, viu? Pode apertar a tecla aí que escurece, por favor, Fábio. Olha aqui comigo no Salmo 42, o título dele. Não vai ser nada projetado ali, não. Ao mestre de canto, salmo didático dos filhos de Corá. Olha o Salmo 44. Ao mestre de canto dos filhos de Corá. Olha o 45. Ao mestre de canto, segundo a melodia, os lírios dos filhos de Corá. O 46. Ao mestre de canto dos filhos de Corá. 47. Ao mestre de canto, salmo dos filhos de Corá. 48. Cântico, salmo dos filhos de Corá. E 49. Ao mestre de canto, salmo dos filhos de Corá. Já o 50 é um salmo de Asaf. Então o grupo acabou ali. Essa é a primeira questão pela qual eu estou estudando com você do Salmo 42 até o Salmo 49. Certo? Bom, e o 43, pastor? Eu não vi um título marcando o 43. Eu estava prestando atenção, pastor. Pois é. Só que agora eu queria que você olhasse o Salmo 42, verso 5, que começa: por que estás abatida, ó minha alma? E aí você vai ao verso 11 do Salmo 42. Por que estás abatida, ó minha alma? E agora você vai ao Salmo 43, verso 5. Por que estás abatida, ó minha alma? E em muitos manuscritos, o Salmo 42 e o 43 aparecem como um salmo só. Você pode perceber que, inclusive, o refrão dos dois é o mesmo. Por que estás abatida, ó minha alma? Então, o Salmo 43, muito provavelmente, existiu como um anexo do Salmo 42 e também pertence aos filhos de Corá. Ou seja, os filhos de Corá escreveram estes salmos todos, 42, 43, 44, até o 49. E nós não sabemos exatamente quando foi que eles escreveram. Nós temos algumas pistas sobre o contexto histórico. Quando foi que esses salmos foram escritos? Vamos pensar a respeito do contexto histórico. E para isso eu vou dar a você a ordem que eu presumo. Eu não tenho essa informação precisa em lugar nenhum, mas a gente pode tirar algumas conclusões. Parece-nos que o primeiro deles a ser escrito foi o 47. E vamos lá ao 47. Salmo 47 está dizendo assim, lá no seu versículo de número 5.
Subiu Deus por entre aclamações, o Senhor ao som de trombeta, ao som do chofar. Quando foi que Deus subiu por entre aclamações? Parece-nos, e essa palavra é importante, parece-nos que este salmo está celebrando aquele momento em que Davi, tendo conquistado a cidade de Jerusalém da mão dos jebuseus e tendo feito Jerusalém a sua capital, introduz a Arca da Aliança na cidade, ele entra dançando com suas forças na presença do Senhor, e a arca está chegando, o símbolo da presença de Deus está subindo para assumir o seu lugar ali no monte, na eira de Araúna, que Davi havia comprado, para que fosse o lugar onde o seu filho Salomão mais tarde construiria o templo. Deus está subindo e tomando o seu lugar, que ele sempre deveria ter tido na vida da nação. Saul se esqueceu de Deus, mas Davi colocou Deus no centro da vida nacional de Israel. Deus sobe por entre aclamações. Aparentemente, este foi o primeiro salmo a ser escrito. Mas aí então você pode se perguntar, se foi o primeiro, esse aqui que devia ser o 42, né? E é essa questão que eu quero levantar com você. As coisas não estão organizadas aqui em ordem histórica, em ordem cronológica. Existe um outro motivo sobre o qual eu vou falar, e é esse o assunto do meu sermão. Mas eu quero ir um pouco mais além com você primeiro, no contexto histórico. Pode ser, e aqui é uma conjectura novamente, que o próximo salmo do grupo a ter sido escrito tenha sido o 48. E o 48 diz assim, que... Verso 2, o Monte Santo de Deus é a alegria de toda a terra. O Monte Sião, a cidade do grande rei. Qual é a ideia? Davi introduziu a arca em Jerusalém. Davi conquistou a capital. E agora o povo de Israel tem uma cidade que representa o lugar onde o nome de Deus está, porque ali está o templo. Aquela cidade é fortificada. Aquela cidade é onde os sacerdotes habitam. E alguém que olha para aquela cidade diz... Viu que cidade maravilhosa? Essa cidade é onde todos podem se alegrar em Deus. Bom, o Salmo 47 celebra, aparentemente, a arca entrando em Jerusalém. O Salmo 48 celebra a beleza de Jerusalém. Qual teria sido o próximo salmo do grupo? Também não tenho certeza, mas eu arrisco um palpite. Deve ter sido o 45. E o Salmo 45, ele é um salmo de casamento. Se você olhar aqui, nos versos iniciais, este salmo celebra o noivo. No verso 2 diz assim, tu és o mais formoso dos filhos dos homens. Nos teus lábios se extravasou a graça. E a partir agora do verso 10, você vai ver que o Salmo 45 é endereçado à noiva. Ouve, filha, dá atenção, esquece o teu povo e a casa do teu pai, então o rei cobiçará a tua formosura. O Salmo 45 é um salmo sobre casamento. Então, no 47, a arca entrou em Jerusalém. No 48, Jerusalém é celebrada. No 45, o rei que domina sentado no trono em Jerusalém é festejado, porque ele está se casando. E depois, qual teria sido o próximo? Bom, o tempo foi passando, o povo de Israel foi se desviando dos caminhos de Deus, e como nós já vimos aqui, eu preguei aqui algumas semanas atrás, Deus mandou os assírios para exercer o seu juízo contra o povo, particularmente agora o povo do Reino do Sul, o Reino de Judá. E Senaqueribe, rei da Assíria, cerca Jerusalém com seus exércitos. Deus livra a cidade. E então, parece-nos, e este parece de todos a hipótese mais provável aqui, o Salmo 46 é escrito, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Então, se eu tivesse que arriscar uma ordem, eu diria, primeiro 47, a arca sobe. Segundo, 48, Jerusalém é uma cidade maravilhosa. Terceiro, 45, o noivo real está se casando. Depois, o 46, Senaqueribe cercou a cidade, mas Deus a livrou. Nós já cantamos sobre tudo isso no culto de hoje, você percebeu? Nós cantamos a respeito do 48, a cidade do nosso Deus, o seu santo monte e a alegria de toda a terra. Porque a gente queria falar sobre isso aqui. Nós também cantamos sobre consagrar ao rei os louvores que compusemos e que a nossa língua está cheia disso, como diz o Salmo 45, que também foi cantado. E também cantamos que o nosso Deus é consolo, abrigo, força e refúgio. E por isso aclamamos ao Senhor. Quais seriam os próximos salmos na sequência? Possivelmente 42 e 43. O que acontece no Salmo 42 e 43? A invasão de Senaqueribe lá do Salmo 46 foi contida por Deus. Pouco tempo depois, Deus permite que os seus filhos vão para o cativeiro. E ali então você
vai ver que no verso 4, lembro-me destas coisas e dentro de mim se derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Agora o salmista está com saudade do tempo em que ele podia ir até o templo de Jerusalém. Agora ele não pode mais, possivelmente porque ele foi levado em cativeiro. E é por isso que ele diz para si mesmo no verso 5 e nos outros que eu já li: por que você está abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A ideia é, eu creio que eu ainda voltarei ao templo. Eu creio que eu ainda poderei adorar ao Senhor nesta cidade, da qual agora eu estou privado. Parece-nos que o Salmo 44 vai ser aqui o complemento de toda essa história. O Salmo 44, no verso 9, diz assim: agora, porém, tu nos lançaste fora e nos expuseste à vergonha. Veja no verso 13 do Salmo 44, tu nos fazes o opróbrio, a vergonha pública dos nossos vizinhos, escárnio e zombaria aos que nos rodeiam, pões-nos por ditado entre as nações. Todo mundo agora está olhando e dizendo: viu, Deus disciplinou o seu povo, e aquela cidade agora já não mais existe. Você consegue enxergar comigo aqui brevemente o possível e provável contexto histórico destes salmos? Por volta do ano 1000 a.C., Davi introduz a arca. E ele canta. Os filhos de Corá cantam isso. Aqueles que eram encarregados do louvor no templo vão celebrar este evento, dizendo: Deus subiu por entre aclamações. Salmo 47, verso 5. A cidade de Jerusalém é construída, e os filhos de Corá vão dizer: a cidade de Deus, o seu santo monte belo e sobranceiro, é a alegria de toda a terra. Um rei vai se casar, e os filhos de Corá vão dizer: de boas palavras transborda o meu coração, ao rei consagro que compus, no Salmo 45. Mas esse rei agora, e esse povo começam a se desviar de Deus, e Deus manda os assírios, e os assírios vão até o pescoço, como nós estamos vendo nos estudos de terça-feira. E eles então exercem a disciplina de Deus, mas no último momento Deus livra a cidade e mostra que ele é o refúgio confiável. Então vem o Salmo 46, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Mas o povo se esquece de Deus. E então Deus manda os inimigos para que levem o seu povo para o cativeiro. E agora no Salmo 42 o salmista diz assim: eu estou com saudade do tempo em que eu guiava as pessoas em procissão à casa de Deus. E depois no Salmo 44 os filhos de Corá vão dizer: o Senhor nos colocou por escárnio entre as nações e o Senhor nos humilhou. Você entendeu a história? Só que a história está numa ordem diferente. A história seria primeiro o 47 da arca, depois o 48 de Jerusalém, depois o 45 do casamento do rei, depois o 46 do livramento de Senaqueribe, depois o 42 e o 43 e depois o 44. Está tudo ao contrário. E a pergunta é por quê? E agora nós já não estamos mais falando do contexto histórico, agora nós estamos falando do contexto literário. Porque na hora de contar estas coisas e na hora de organizar o livro dos Salmos, o seu compilador final resolveu pegar as coisas e colocar nesta ordem. Ele estava querendo contar um recado aqui. Ele estava querendo dar uma mensagem. Foram momentos diferentes. Houve um momento em que Senaqueribe tentou entrar em Jerusalém. Houve um momento em que os filhos de Corá escreveram os salmos sobre aquela tentativa. Houve um outro momento em que alguém pegou este salmo dos filhos de Corá e muitos outros, e tendo todos estes salmos na mão, disse: vamos organizá-los. E na hora de organizar, a ordem que ele escolheu foi essa que está na nossa Bíblia. E nós cremos que Deus agiu no momento em que os fatos aconteceram, que Deus agiu e guiou os seus servos no momento em que os salmos foram escritos, mas também que Deus agiu e dirigiu o processo no momento em que esses salmos foram organizados nesta sequência. Acredito e eu espero que eu esteja sendo claro para você. A minha pergunta é: por que as coisas foram contadas nessa ordem? E eu quero oferecer a resposta para você. A gente precisa agora ler os Salmos 42 até a 49 como se eles estivessem contando uma única e mesma história.
Porque aqui estão concentrados os salmos dos filhos de Corá. Há uma outra seção no livro dos Salmos onde há salmos dos filhos de Corá, mas aqui você percebe claramente que existe uma coleção organizada com um critério intencional. E agora vamos pensar a respeito disso. Eu já falei aqui e agora eu posso pedir a você que rememore esse conhecimento. O livro dos Salmos foi dividido em 5 livros, que correspondem aos 5 livros do Pentateuco. O primeiro livro corresponde a Gênesis, o segundo livro corresponde a Êxodo. Você viu aqui que bem no comecinho do livro 2 está o Salmo 42. Como título aí do Salmo 42 está escrito Livro 2. E o livro 2 corresponde não a Gênesis, mas ao segundo livro do Pentateuco, que é Êxodo. E quando você abre a sua Bíblia e lê Êxodo, você vê que o povo de Israel estava no cativeiro egípcio. E quando você lê o Salmo 42, você descobre que o salmista está com saudade do templo, porque agora ele não pode mais ir ao templo. Onde é que ele está? Provavelmente no cativeiro também. E do mesmo jeito que você percebe que no livro do Êxodo, Deus olha para o povo escravizado e manda Moisés para socorrê-lo. Eu quero que você pense que Deus vai olhar para a aflição deste salmista, que aqui está no Salmo 42, e vai mandar socorro. Então, você começa a perceber a intencionalidade do texto bíblico aqui. O que está acontecendo? Houve uma batalha sofrida em Êxodo para Israel deixar o Egito para chegar até Canaã. Houve uma batalha sofrida até mesmo na vida de Davi. Nós vimos como o livro dos Salmos espelha, de certa maneira, a vida de Davi. Houve uma batalha sofrida na vida de Davi para ele sobreviver a Saul e chegar ao trono. Também há aqui um lamento sofrido nestes salmos, antes da alegria chegar. Porque, afinal de contas, o 42, o 43 e o 44 são salmos de tristeza. São salmos do cativeiro. São salmos do salmista dizendo assim, eu queria estar na tua casa. O Senhor me fez motivo de vergonha para as nações. Só que, de repente, o Salmo 45 é um salmo de festa para celebrar o casamento do rei. Se em Êxodo houve aflição debaixo de Faraó no Egito e depois alegria pelo livramento trazido por Deus através de Moisés, aqui nos Salmos você vai ver, nesta coleção dos filhos de Corá, você vai ver o lamento, o sofrimento do salmista, mas em seguida você verá a alegria. E o que esse salmista está dizendo aqui? Muito obrigado, irmão, que a sua alma está abatida. E no verso 9 do Salmo 42, você vai ver uma pergunta: por que te olvidaste de mim, ó Deus? Olvidar, e é com L, tá? Não tem nada a ver com o ouvido. Olvidar é esquecer. É uma palavra um pouco incomum para nós, mas significa esquecer. Por que te olvidaste de mim? No Salmo 43, verso 2, o salmista ainda faz uma outra pergunta, lembrando que se trata do mesmo salmo. Por que me rejeitas? No verso 23 do Salmo 44, há uma outra pergunta. Desperta, por que dormes, Senhor? A sensação desse salmista que está no cativeiro, com saudade da casa de Deus, sendo motivo de escárnio para os seus inimigos, Deus se esqueceu de mim, Deus me rejeitou, Deus está dormindo. Salmo 44, verso 24. Por que me escondes a face? Deus virou o rosto para mim. Deus está bravo comigo. E por fim, no Salmo 44, 24 ainda, te esqueces da nossa miséria e da nossa opressão. E esse verbo esquece é o mesmo do olvidaste lá no 42, verso 9. Deus esqueceu de mim. Esse Deus que parece rejeitar o salmista faz com que o salmista agora se queixe. Do que ele se queixa? Salmo 42, verso 9. Porque hei de andar lamentando sob a opressão dos meus inimigos. Verso 2 do Salmo 43. Porque hei de andar lamentando sob a opressão dos meus inimigos. E no Salmo 44, verso 24. Porque te esqueces da nossa miséria e da nossa opressão. Não nos faz lembrar aqui a mesma opressão que Faraó colocava sobre os filhos de Israel enquanto eram cativos no Egito? Parece que Deus se esqueceu do salmista e ele está oprimido. Esses inimigos afastaram o salmista da casa de Deus. E nós já lemos que ele ia em procissão à casa de Deus, mas agora não pode mais. O Salmo 43, verso 3 mostra que ele quer ser levado ao santo monte de Deus e ao seu tabernáculo.
E o Salmo 44, verso 9, mostra que ele foi lançado fora. E o 44, 11 mostra que ele foi espalhado entre as nações. Agora os inimigos debocham. Deus se esqueceu de você. Você agora vai ser oprimido por nós. E a grande pergunta está no Salmo 42, verso 3. As minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto os inimigos dizem continuamente: o teu Deus, onde está? Onde está o teu Deus, que permitiu que você viesse ao cativeiro? Onde está o teu Deus, que permitiu que você fosse oprimido? Onde está o teu Deus, que não lhe dá condições de ir à sua casa, ao seu templo, para adorá-lo? E é assim que esta sessão começa. Onde está o teu Deus? Como resultado de toda esta opressão, o salmista vai dizer, Salmo 42, verso 2, a minha alma tem sede de Deus. Ele diz no verso 42, eu quero ir e estar perante a face de Deus. A ideia de comparecer no templo e ver Deus ali, em todo o cerimonial, em todos os sacrifícios, na sua nuvem de glória colocada sobre a arca da aliança. E esse é o desejo do salmista. Eu queria ver Deus, eu estou com sede de Deus, eu quero me colocar perante a face de Deus, mas parece que Deus se esqueceu de mim e eu estou oprimido pelos inimigos. Nós poderíamos tirar uma lição imediata aqui, eu quero ser breve aqui, porque esse não é o meu ponto central nesta noite, mas é importante. Lamentação, como disse o seminarista Fábio hoje pela manhã, é possível. Lamentação é possível. É diferente de murmuração. Lamentação é um ato de fé ainda, murmuração é um ato de rebeldia. E o salmista está lamentando, mas ele está sofrendo pelas coisas certas. Será que nós às vezes sofremos pelas coisas certas? Ele não está clamando por liberdade simplesmente do inimigo. Ele não está clamando para que Deus simplesmente mate todos aqueles que o oprimem. Mas ele está dizendo, eu estou com vontade mesmo de voltar para casa para adorar a Deus no templo. Você já reparou como muitas e muitas vezes a gente sofre por causa das coisas erradas? E às vezes a gente não lamenta as verdadeiras perdas que sofre? Certamente uma das maiores perdas que a pandemia nos trouxe foi a dificuldade do privilégio do culto público, da reunião com o povo de Deus, da comunhão com os santos. Será que é isso que nós mais estamos lamentando? Um especialista em aconselhamento bíblico, o Dr. Nicholas Ellen, disse, muito do nosso sofrimento é causado por uma observação humana da realidade, que não é seguida de uma interpretação bíblica. A gente olha o problema e tira conclusões que a palavra de Deus não sustenta. E aí então a gente sofre por aquilo que não é o nosso maior problema. E o salmista está dizendo assim, perceba, está todo mundo perguntando onde é que está o teu Deus. E o desejo do salmista é ir à casa de Deus e ver o Senhor. Salmo 42, Salmo 43, Salmo 44. Há uma progressão importante aqui. Ele está dizendo, espera, pois ainda o louvarei. No Salmo 42, 5, 42, 11, 43, 5. Não é o fim. Deus ainda vai conceder misericórdia e vai trazer este povo. O lamento que parece ser um lamento individual, porque estás abatida, ó minha alma, vira um lamento inclusive coletivo no final do Salmo 44. A nossa alma está abatida até o pó. Não é mais um lamento de um, mas é o lamento de todos, por causa de tudo o que tem acontecido à nação. O teu Deus, onde está? E a resposta vem no Salmo 45. Ele é o rei. Ele é o rei que vai se casar. Ele é o rei bonito. O meu Deus está sendo mostrado para mim na pessoa do rei davídico que governa em Jerusalém e que se casa com uma noiva e abençoa o seu povo. Então agora, aquele tom que parecia triste do Salmo 42, 43 e 44 é substituído por um tom de exultação, quando o salmista que antes contemplava a sua miséria, contemplava a opressão dos seus inimigos, de repente contempla o seu rei. E é curioso porque ele havia dito lá no Salmo 42 que como a corça suspira pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti. A minha alma tem sede de Deus. E aquela boca sedenta do Salmo 42, de repente transborda, diz o Salmo 45, verso 1, de boas palavras transborda o meu coração. Você percebe? Havia uma sede
por causa do sofrimento, mas o noivo foi visto, o rei foi enxergado, e agora aquele salmista sedento, agora ele é uma pessoa transbordante. O rei messiânico é celebrado neste salmo. O casamento real de um descendente de Davi é comemorado, com uma poesia que celebra as virtudes do rei davídico que ocupa o trono de Jerusalém. Esse salmo foi escrito para um rei humano mesmo se casar, e falava sobre esse rei humano e a sua noiva. Só que a linguagem dele faz você e eu olharmos muito mais para cima. Perceba o verso 6 do Salmo 45. O teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Ou seja, ele está olhando sim para o rei humano, rei descendente de Davi, mas ele está enxergando que aquele rei, na verdade, é simplesmente uma figura pálida do rei verdadeiro. Ao rei dos reis consagro tudo o que sou, é uma interpretação muito apropriada do Salmo 45. O Salmo 45 estava falando de um rei humano, mas o compositor desta música que cantamos sabe que esse salmo, olhando para o rei humano, estava enxergando o rei divino. Por isso, a música era endereçada ao rei dos reis. E agora a gente vai ver que esse rei glorioso vai se casar. E quem é a noiva do rei? Somos nós. Nós sabemos disso. E a linguagem desse casamento, ela é nupcial mesmo. Qual é o livro da Bíblia que fala sobre o casamento de um homem e de uma mulher e da beleza dessa união? Cantares de Salomão. E lá se fala sobre os lírios do campo. E como é o nome da música com a qual se cantava o Salmo 45? Ao mestre de canto, segundo a melodia, os lírios. É uma linguagem de núpcias. Você está triste? Você está longe da casa de Deus? Você está oprimido pelos seus inimigos? Você está com saudade? Você está com sede? Calma! Olha o seu noivo! Olha como ele é forte, lindo, maravilhoso. E como ele vai casar com você. Fique contente. Fique contente. Esse rei muda o ânimo. O rei foi invocado lá no Salmo 44, verso 4. Veja lá. Tu és o meu rei, ó Deus. Ordena a vitória de Jacó. Ele foi visto agora no Salmo 45, verso 1. Salmo 42, quando verei o meu Deus? E a resposta vem no Salmo 45, no seu casamento messiânico. A alma sedenta agora é um coração que vibra. Aquele que suspirava por águas como a corça, agora encontra uma graça que se extravasa, que derrama, que escorre pelos lábios do rei messiânico. Veja lá no verso 2 do Salmo 45, nos teus lábios se extravasou a graça. Você já viu alguém dizendo, se você tem sede, venha a mim e beba, e do seu interior fluirão rios de água viva? Onde é que estava escrito isso que Jesus disse no Novo Testamento? Exatamente aqui. A minha alma tem sede de Deus. E agora eu vejo esse noivo real, e dos lábios dele a graça flui e extravasa. Mais uma aplicação imediata. Como é que nós nos consolamos de nossos sofrimentos? Às vezes nós esperamos consolo do nosso sofrimento quando o problema se resolve. Mas a Escritura não diz que esse é o melhor modo de se consolar. O modo adequado de nos consolarmos não é esperar a resolução do problema, e sim olharmos para o noivo. Jó não tinha sarado das suas enfermidades quando Deus lhe apareceu. João, na ilha de Patmos, não havia sido libertado da sua cadeia quando teve a revelação do Apocalipse. Mas tanto um quanto o outro experimentaram um encontro de revelação com Deus. E isso foi mais importante do que ter o seu problema resolvido. Irmão, irmã, no problema que você tem enfrentado, o que é que você está esperando mais? Que o problema se resolva ou que Jesus se apresente a você? O que vai trazer mais alegria a você? Ver o problema ir embora? Ou conhecer mais deste Deus e desse rei cujos lábios extravasam graça? O verdadeiro lucro será se no meio da crise você e eu conhecemos mais a Cristo e o amarmos mais e o conhecemos melhor. Essa sede segue sendo suprida. Você ouviu o estudo do Salmo 46 alguns domingos atrás? Lembra que uma fonte de Gion foi tampada e a água foi levada para dentro da cidade?
e que agora é dito que há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus? Bom, se o salmista estava com sede no Salmo 42, agora no Salmo 45 a graça extravasa dos lábios do rei, mas esse rei está lá naquela cidade de Jerusalém. Veja o verso 5 do Salmo 46. Deus está no meio dela. Aquela pergunta que foi feita lá atrás, o teu Deus aonde está? Ela está respondida aqui, meu Deus está em Jerusalém. E ele protegeu Jerusalém da invasão de Senaqueribe. E se eu estava com sede de Deus, como uma corça que suspira pela corrente das águas, agora eu vejo a graça de Deus extravasando na boca desse noivo. E na cidade em que Deus está tem um rio. E as suas correntes alegram essa cidade. Percebe que a sede do salmista, lá no 42, foi mais do que suprida aqui no Salmo 45 e no Salmo 46? Você está vendo o arranjo aqui. Um detalhe importantíssimo. Existe um rei que aponta para o rei. Um rei davídico que aponta para o rei messiânico. E existe uma cidade davídica, Jerusalém, que aponta para a cidade definitiva celestial, a nova Jerusalém, lá do livro de Apocalipse. E é óbvio que o salmista está falando disso em termos escatológicos, porque ele não está descrevendo simplesmente uma fonte de Gion, ele está falando a respeito de um rio. E quando estudamos o Salmo 46, nós percebemos esse aspecto escatológico aqui. Ele olha para o rei davídico e pensa no rei dos reis. Ele olha para a cidade davídica e pensa na nova Jerusalém. E como nós dissemos, no jardim do Éden havia um rio, no templo visto por Ezequiel havia um rio, e na nova Jerusalém vista por João havia um rio. Ele está agora então olhando para o céu. E aqui tem outra consideração importante. Onde é que está o teu Deus? Perguntaram para o salmista, e ele me diz, o meu Deus está nesta cidade escatológica. O meu Deus está neste lugar. Veja o Salmo 48, que vai falar a mesma coisa no versículo 8. Como temos ouvido dizer, assim o vimos na cidade do Senhor dos Exércitos. Perguntaram para mim, onde é que estava o meu Deus? Eu o vi. Onde é que ele estava? Na sua cidade escatológica. Outra questão importante. Você já percebeu como nós andamos perdendo a dimensão do céu? Por causa da teologia da prosperidade que quer tudo para hoje, aqui e agora, a gente anda meio acovardado de falar do céu, porque parece que o evangelho que nós oferecemos é inferior ao evangelho que promete bênçãos aqui e agora. E aí a gente fica meio acomodado, e a nossa reação não chega a ser falar que você é cabeça e não cauda, vai ter vitória agora, e vai vender a Brasília e comprar uma BMW. A gente não vai até aí, não. Mas às vezes a gente se acovarda e quer dar palestras. Isso é ótimo, tá? Isso é ótimo, mas não é tudo. A gente quer dar palestra para você educar o seu filho. A gente quer dar palestra de mordomia financeira. A gente quer que você seja responsável. Isso é muito bom, mas a essência do evangelho é apontar para o céu. É dizer que nós não somos desse mundo, não. É dizer que aqui está tudo quebrado e está tudo errado. E que a resposta de tudo certo que nós aguardamos é no mundo que está por vir. Houve um livro escrito em que o seu autor fez uma análise das atas dos presbiterianos e de outros com relação aos hinos que eram cantados quando o protestantismo estava sendo inserido no Brasil. E sabe o que aconteceu? Ele percebeu que se cantava muito mais sobre o céu antes do que agora. Não sei se você já teve essa experiência. Você já passou na porta da igreja e estava cantando assim: ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, você pensa, ih, quem morreu? Mas não precisa alguém morrer para você cantar sobre o céu. Precisa? Não. Por quê? Porque todas as vezes que você estiver dizendo, Deus, a minha alma está abatida, cadê o Senhor? Ele está te convidando, olha para o noivo que te espera na cidade celestial, onde há um rio que vai matar a tua sede e ser a sua alegria. Olha para lá. A gente está procurando resposta muito rasa para as coisas. E Deus está nos dando respostas escatológicas. Escatom em grego quer dizer fim. Ele está nos convidando a olhar para o fim da história e não para o meio. No meio, o mocinho e o bandido estão ali se debatendo. Lá no fim,
Esse rei escatológico nos espera na sua cidade celestial. Ele vai enxugar de nossos olhos toda lágrima. Nunca mais teremos fome, nunca mais teremos sede. Ele será a nossa luz. A Nova Jerusalém não tem necessidade de luz, porque o Cordeiro a ilumina. E a gente às vezes perdeu isso de vista e fica se debatendo por causa de problemas tão menores. Então agora, o salmista não está mais abatido e perturbado, mas ele está convidando todo mundo para que exulte com ele. Veja o Salmo 48, verso 11. Alegre-se o monte Sião, exultem as filhas de Judá por causa dos juízos divinos. Reparou? Ele pegou toda aquela história contada naquela ordem histórica que eu mostrei no começo e organizou tudo para contar uma outra narrativa para nós e para dizer: tem problemas, tem dificuldades, olha para o Cordeiro, olha para a Nova Jerusalém, ele está te esperando, está com sede, ele vai matar a tua sede. Está suspirando pela corrente das águas como a corça, ele te espera numa cidade que tem um rio. Exulta! Exulta! Essa é a cidade do grande rei. E foi isso que nós cantamos. Nós queremos o teu nome engrandecer e te agradecer por tua obra em nossas vidas. Nós confiamos no teu amor e estamos olhando para a cidade do nosso Deus, o seu santo monte, que é a alegria de toda a terra. Aquele que se queixava de estar longe da casa de Deus, agora medita no interior do templo. Veja o Salmo 48, verso 9. Pensamos, ó Deus, na tua misericórdia no meio do teu templo. Você está afastado por alguma crise, daquela comunhão mais próxima, daquela realidade de regozijo perene na presença do seu Deus, que era vivida por Adão no Jardim do Éden antes da queda. Calma, porque nós vamos voltar e estaremos para sempre na presença de Deus. Esse dia está chegando. Aquele que anelava por se ver perante a face de Deus, agora pode dizer que vê as realizações de Deus em sua cidade. Aquele que não respondia ao inimigo, quando o inimigo perguntava em tom de zombaria: onde está o teu Deus? Agora pode contar às gerações vindouras. Verso 13 e 14 do Salmo 48. Notai bem os seus baluartes, observai bem os seus palácios, para narrardes às gerações vindouras que este é Deus, o nosso Deus para todo sempre, ele será o nosso guia até a morte. Sabe onde é que está a resposta? O teu Deus onde está? Do Salmo 42, está aqui no Salmo 48. Está aqui no Salmo 46, está aqui no Salmo 45. E esse arranjo intencional foi feito sob a inspiração do Espírito Santo para nos ajudar a entender essas coisas. O fim da coletânea está no Salmo 49. E o Salmo 49, no verso 5, diz assim: por que hei de eu temer nos dias da tribulação, quando me saltei a iniquidade dos que me perseguem? No verso 15 ele diz: Deus remirá a minha alma do poder da morte, pois ele me tomará para si. Que conclusão maravilhosa de toda essa coleção. Por que eu vou ficar com medo no dia do problema? Por que eu estarei abatido quando os meus inimigos me oprimem? Se Deus não vai deixar a minha alma na morte e ele me tomará para si. Onde está o lugar para a tristeza? Esta é uma aplicação final aqui. A resposta dos Salmos para o nosso sofrimento é uma resposta escatológica. No fim, vai dar tudo certo, irmão. No fim, esse seu problema não vai ser nada. No fim, esta sede que você hoje experimenta vai ser saciada. Se ainda não deu tudo certo, é porque ainda não é o fim. Fique tranquilo. Você anseia por ver o rei, você o verá. Percebeu a sequência? Uma coisa é o contexto histórico, outra coisa é o contexto literário. Por isso era importante mostrar a você todos estes salmos e perceber o arranjo intencional que foi feito aqui. Eu quero terminar contando uma história para você. Catherine era uma adolescente inglesa que mudou de escola quando tinha 13 anos de idade. Seus pais haviam progredido financeiramente e ela agora podia frequentar uma escola melhor. Mas as meninas da nova escola já estavam juntas há algum tempo, se conheciam, se entrosavam muito bem e não queriam abrir a panelinha
para que Caterine pudesse entrar. Além disso, ela não era uma aluna interna como as outras, que passavam o dia todo na escola. E por isso, Caterine perdia muitas oportunidades de convívio com as demais alunas. Oportunidades que poderiam surgir durante as noites ou pelos finais de semana. Para piorar a situação, Caterine era uma boa jogadora de hóquei, mas a nova escola não tinha time de hóquei. Ela não tinha essa opção de esporte. Após semanas de tentativas frustradas, Caterine se rendeu. Cansada de ser vítima da maldade das colegas, sentindo-se solitária e desprezada, Caterine se escondeu embaixo da escada da escola para chorar. O que dizer a Caterine para consolá-la? Muito pouco, se você não sabe nada acerca do futuro de Caterine. Mas imagine que, por algum motivo, você tivesse acesso a informações privilegiadas sobre o futuro daquela menina, e que você pudesse dizer a ela com certeza e com verdade que tudo vai melhorar. Você a chamaria pelo seu apelido, Kate, e lhe diria: querida Kate, não desanime. Está bem próximo o dia em que todas as pessoas vão fazer de tudo para ser amigas da Kate, Kate Middleton, duquesa de Cambridge. Você será pedida em casamento pelo príncipe William, herdeiro do trono da Inglaterra, numa viagem romântica para o Quênia. Ele lhe oferecerá o anel de noivado que pertenceu a ninguém menos do que sua própria mãe, a princesa Diana. Seu vestido de noiva, Kate, será confeccionado pelo estilista real britânico e será mantido em sigilo da imprensa até o momento da cerimônia, como um verdadeiro segredo de Estado. Kate, você ainda usará em suas bodas uma tiara de brilhantes oferecida pela rainha Elizabeth, tirada das joias da família real. Kate, seu casamento será assistido por cerca de 2,5 bilhões de pessoas, Kate. Ah, Kate, você vai morar no palácio de Buckingham com seu príncipe encantado. E este dia difícil aqui embaixo da escada terá sido apenas uma remota lembrança de um passado superado. Nós, a Igreja de Cristo, também podemos sofrer, mas nós estamos aguardando uma redenção infinitamente maior do que a redenção de Kate Middleton. O noivo dela pode ser bonitão, mas o nosso noivo é perfeito. Ele é o rei de todos os reis, e não apenas o herdeiro do trono da Inglaterra. O vestido dela deve ter sido maravilhoso. O homem não presta muita atenção nisso. Mas as nossas vestes nupciais, como a noiva do Cordeiro, são a justiça de Cristo. As nossas bodas, esse casamento maravilhoso, não vai ser visto só por 2,5 bilhões de pessoas, não. Isso é um povo muito pequeno. Todo olho verá quando o Cordeiro vier para buscar a sua noiva. Nosso palácio eterno é bem maior do que Buckingham. Nós vamos morar na Nova Jerusalém. Nós sabemos disso. Nós cremos nisso. E por essa razão, nós enfrentamos os sofrimentos dessa existência transitória com uma esperança bendita, muito maior do que qualquer esperança que pudesse ter sido dada a Kate Middleton com 13 anos debaixo da escada na escola. Nossa esperança nos leva a juntar nossas vozes às vozes dos filhos de Corá e dizer: o nosso Deus está na sua cidade e Ele vai nos descedentar. Sim, nós estamos num mundo perdido sem Cristo. Nós estamos num mundo que não conhece o Rei Messiânico, não tem a esperança do novo céu e da nova terra. Um mundo que não conhece a solução, porque procura a solução no lugar errado. E em amor ao nosso noivo, nós vamos procurar viver apontando a este mundo perdido a solução que nós e os filhos de Corá bem conhecemos. Esse é o nosso papel, esse é o nosso consolo, essa é a nossa alegria. Meu irmão, minha irmã, que Deus nos abençoe a procurar a solução no lugar certo, a encontrar o consolo no lugar certo, a ver que o nosso Deus está nos aguardando
e a perceber que nós somos nada menos do que a noiva do Rei da Glória. E a contemplação desse Rei tem que ser o motivo de toda a alegria para cada um de nós. Que Deus conforte o seu coração com esta palavra, que as suas lutas ganhem uma perspectiva completamente diferente e que a sede que andou incomodando a sua alma seja saciada naquele que é a fonte da água viva. Que seja assim na minha vida e na sua, em nome de Jesus. Amém.